Oi, tudo bem? Eu sou Fabrício Curvelo, seu professor aqui no nosso curso, e vou seguir com os nossos conhecimentos aqui no início da nossa linguagem de programação Python, conhecendo um pouco da lógica, um pouco dos comandos essenciais, básicos, que ainda faremos no ambiente terminal, essa tela preta que nós usamos no vídeo anterior, tá bom? Então, eu vou seguir com uma apresentação aqui que vai guiando todo o nosso roteiro de hoje, tá bom? Contatos iniciais do Python. Eu vou pedir para que você abra o CMD, então faça, por favor, o seguinte, abra aqui o menu de pesquisa do Windows, digite CMD e clique na opção Prompt de comando que surgiu ali para a gente. Vou trazer ela aqui para a nossa tela. Aquele mesmo esquema da outra aula, né? Vou segurar o Ctrl e rolar o rolamento do mouse para ele pegar aqui um tamanho melhor da fonte que nós vamos trabalhar. E vamos então fazendo aqui o que a nossa apresentação vai pedir. Tem o comando que nós fizemos na aula passada, que é para verificar a versão do Python. Então, se eu fizer aqui um Python -V maiúsculo, isso porque eu estou no Windows, lembra disso, né? Ele me dá a versão que eu tenho instalada aqui no meu computador, né? Se você tiver no Linux ou no Mac, o comando seria Python 3 version, tudo em minúsculo, só que isso é para o Linux ou para o Mac. Aqui no nosso não vai funcionar porque eu estou no Windows, ok? Feito isso, nós já testamos e temos o Python no nosso computador. Próximo comandinho que a gente vai fazer agora é digitar somente Python, ou se você tiver no Linux ou no Mac, você vai digitar somente Python 3, tá bom? Então, voltando aqui, eu vou digitar, como eu estou no Windows, vou digitar somente Python e vou pressionar Enter. Eu quero que você perceba agora o seguinte, vou até botar a tela assim para não confundir com o que está na nossa apresentação. O cursor, presta muita atenção aqui, o cursor, antes de eu digitar esse comando, ele mostrava isso aqui, ó, meu nome de usuário no Windows, tá? Olha, apareceu o meu cursor assim, eu digitei Python -V, ele me deu a resposta e voltou para esse tipo de cursor. E quando eu digitei agora só Python, ele mudou para isso aqui, essas três setinhas. Isso quer dizer o seguinte, eu agora estou dentro do programa do interpretador do Python. Eu não estou mais só no CMD, só no ambiente do Windows terminal, não. Eu estou agora no Python. Então, os comandos que eu vou executar aqui só vão funcionar se você tiver instalado o Python no seu computador, como nós fizemos na aula anterior, ok? Então, seguindo aqui com o que nós temos na apresentação, eu quero fazer uma mensagem surgir na tela, a mensagem Olá Mundo. Então, nós vamos digitar um comandinho que é o print. Então, olha só, você vai digitar assim, ó, print, vai abrir parênteses, vai digitar aspas duplas e vai escrever ali dentro, Olá Mundo. Vai botar até uma exclamaçãozinha aqui para enfeitar a mensagem, fechar as aspas e fecha o parênteses. Quando a gente dá Enter, surge isso aqui, Olá Mundo. O que aconteceu aqui? Nós temos aqui um comando, o print. É o primeiro comando que a gente conhece agora já no Python, já na linguagem de programação Python. Esse comando significa escreva na tela do usuário alguma coisa. O alguma coisa aqui para a gente é o que eu colocar entre aspas aqui. Então eu escrevi Olá Mundo, então a mensagem que veio para a gente foi Olá Mundo. Aí você até pode falar assim, poxa, mas qual o sentido de eu escrever uma mensagem que aparece diretamente para mim aqui? Então, como eu havia dito antes, nós estamos num ambiente que não é o ideal para programar, mas nós estamos testando aqui e conhecendo um pouco do início da linguagem, tá bom? Depois nós vamos instalar um outro programa que vai ser algo mais profissional, onde você vai digitar o seu código e vai executar e vai vir uma tela mostrando a resposta que o usuário veria. Nós aqui não temos isso ainda, então o que eu faço, na linha de comando, ele já me responde imediatamente. Mas o comando é o mesmo. Isso quer dizer, por enquanto, que eu estou garantindo que o Python está funcionando e já estou conhecendo o nosso primeiro programa, o primeiro comandinho que vamos utilizar bastante em Python, que é o print. Ok? Então, na apresentação que ele me deu, a resposta que surgiu é Olá Mundo, e depois ele volta a liberar o cursor
aqui para a gente seguir com os nossos conhecimentos e digitações. Então, vou te apresentar uma função chamada help. É uma função que te mostra o manual de praticamente todos os comandos do Python. Então, você pode estar lá na frente já num conhecimento mais avançado, mas de repente aparecer um comandinho que tu não sabe exatamente os detalhes todos dele. Você pode chamar o help assim mesmo no terminal e ver como é que isso vai funcionar, tá bom? E ter a resposta do conhecimento do comando que você está querendo. Então, você digita o seguinte, você vai lá, digita help, não esquece de abrir e fechar o parênteses. Todas as funções em Python possuem parênteses abrindo e fechando, então o help é uma função, ela vai ter esse parênteses. Vou dar Enter, e aí surge uma explicação aqui do help. Repara também que o cursor não está mais nas 3 setinhas, ele mudou para help. Então isso quer dizer que agora eu estou dentro da função help, os comandos que eu fizer aqui são especificamente nesta função que eles vão constar, tá bom? Então dentro da função help eu já estou. Observe aqui, ó, o slide até mostra, né? Já está aqui, o cursor mudou e tal, né? Enfim, eu vou te apresentar o manual do comando print, esse comando que a gente acabou de utilizar aí no Hello World, no Olá Mundo, né? Então, basta que você já estando com o cursor escrito help, você digite print, ele vai então trazer o manual do comando print. Vamos lá, vou digitar aqui print, vou dar Enter. Ele trouxe aqui pra gente todo o que a gente pode ter, tudo que a gente pode fazer com o comando print. Ok? Então está me dizendo aqui que eu tenho alguns argumentos que eu posso trabalhar, enfim, tem vários recursos ali. Acho que se eu... não, ele... É isso mesmo, está certinho. Tem diversos itens aqui e voltamos com o cursor liberado novamente no help, tá bom? Deixa eu subir assim só para você enxergar a parte abaixo aqui, ó. O nosso próprio slide fala, encerre a função help digitando Q e pressionando Enter. Então vou digitar somente Q, que é o quit, correto? E vou apertar Enter. E aí o cursor volta a ser o do prompt do Python, como ele estava no início do nosso momento do Python aí. Feito isso, vou te pedir para que você faça alguns testes digitando esses comandos aí, tá bom? Eu vou fazer o primeiro para você ver o que eu estou querendo. Depois eu vou te pedir para você dar um pause no seu vídeo para digitar todos os outros e interpretar você mesmo a resposta que cada um vai tendo aí para você. Então, olha só. Vou posicionar aqui nossa tela dessa forma e vou digitar assim, ó, print, abrir parênteses, abrir aspas duplas, vou escrever ali região sudeste, fechei aspas, vírgula, 4, vírgula, abrir aspas de novo, vou botar estados, vou fechar aspas, parênteses. Não tenha medo de digitar errado, se você errar ele vai simplesmente mostrar a mensagem de erro e você digita de novo o comando, não tem problema algum, tá bom? Então, vou dar Enter agora, e ele me mostrou assim, ó, região sudeste, 4 estados. Interpretando o que a gente digitou e o que surgiu aqui como resposta. Nós digitamos aqui, na verdade, 3 coisas. A primeira foi, entre aspas, o texto, né, vamos chamar dessa forma, o texto, região sudeste. Sempre que você quer mostrar uma mensagem de texto, nem que seja uma letra, ou uma palavra, ou uma frase mesmo, ela vem entre aspas, nós dizemos que isso é uma string, que é um texto, tá bom? Então, a primeira parte disso é o que nós colocamos entre aspas, região sudeste. Depois eu queria mostrar um número. Esse número, eu encerrei a parte do texto região sudeste, vou ter uma vírgula. Essa vírgula significa que eu estou concatenando. Concatenar é o termo técnico que a gente usa. Se você não sabe o que significa, pode entender simplesmente como juntar. Então, eu estou juntando esse texto com esse número. Então, eu quero que apareça para o usuário, porque é um print, então vai aparecer na tela do usuário. Uma primeira mensagem, que é esse texto aqui, seguido do número 4.
Só que eu quero voltar a escrever uma outra string, ou seja, um outro texto que na verdade é só uma palavra. Então eu coloco uma vírgula de novo, ou seja, eu vou juntar novamente, vou concatenar e abro aspas novamente, porque é um texto, uma palavra, estados. Resposta que eu tive, região sudeste, 4 estados. Então, esse nosso primeiro comando, que é só região sudeste, vírgula 4, vírgula estados, me trouxe essa resposta que nós vimos aqui. Região sudeste, 4 estados. Tem alguns outros comandos aqui que são semelhantes, bem parecidos, mas tem alguns detalhes diferenciados no final, tá bom? Eu vou fazer só o segundo, porque todos os outros têm o CEP, né? O primeiro aqui não tinha esse CEP, SEP. Então só o segundo que eu vou fazer também, para que você perceba aqui, vou botar assim para a gente enxergar. Há um macete aqui, ó, na tela, no ambiente terminal. Se você apertar a seta para cima aqui do seu teclado no ambiente terminal, ele repete o comando anterior que você acabou de fazer. Se você continuar apertando, ele vai puxando os outros anteriores, ó, o Q, o print, tá vendo ali? Todos os que eu fiz antes, né? Voltei com a seta para baixo até o que eu estou querendo, que foi o último que a gente acabou de fazer. E eu consigo editar ali. Então agora eu não preciso digitar tudo de novo. Eu volto ali e continua, vírgula, e coloco essa parte aqui que é o meu interesse no momento. SEP igual, abro aspas, sinal de menos, fecho aspas, e já tenho parênteses ali, que é o final da minha expressão toda, né? Vou dar Enter, e ele agora fez o seguinte, ó, região sudeste, traço 4, traço estados. Então, esse argumento aqui no final, CEP, ele na verdade, você vai colocar ali, entre as aspas, o que você quer que aconteça na hora que o Python for fazer a concatenação entre os termos. Ou seja, na hora que ele vai juntar um termo com o outro. Quando você não explica o que você quer, ele assume que você só vai colocar um espaço. Então, como nós fizemos anteriormente, né, ele ficou, tá até aqui ainda a resposta anterior, né, região sudeste, espaço, 4, espaço, estados. Esses espaços que eu estou marcando aqui, foi o que aconteceu com as vírgulas, no lugar onde nós colocamos as vírgulas, que são as junções, as concatenações. Nesse segundo exemplo, aonde estão as vírgulas, ele colocou traço. Então, isso nos dá a entender que o comando CEP faz com que você aponte o caractere, ou o termo, aqui podia ter uma frase ali dentro das aspas, né? O que tem que aparecer cada vez que eu quiser juntar um termo com outro, tá bom? Então, ele me deu aqui, região sudeste, 4 estados. Então, agora sim, vou te pedir para que você congele o nosso vídeo, dê uma pausa aí nele, e vá fazendo todos os outros exemplos aqui e interpretando você mesmo as respostas que você tem aí, tá bom? Então congela, testa, exercita, senão a gente não pratica e não aprende, só aprende praticando, e daqui a pouco a gente volta vendo as respostas aqui. Muito bem, então acredito que você tenha praticado, percebido aí algumas coisas, né? Nós colocamos vírgula nesse exemplo aqui, ele sugeriu então em cada junção mostrar vírgula. Depois colocamos zero e ele sugeriu zero. E assim por diante, né? Temos aqui um exemplo já na reta final que tem um end aqui, né? Vou fazer esse exemplo com end para a gente também então ver a resposta que ele traz para a gente. Então vou ali para ele, ó, seta para cima. Eu não fiz os anteriores, né? Vocês fizeram e eu não. Então eu já vou puxar aqui direto do meu que está CEP, aqui nesse CEP já tem um espaço entre o sinal de menos, né? Nos anteriores, lá em cima, eu estava sem esse espaço. Nesse daqui de baixo eu já botei mais organizadinho, né? Com espacinho, então espaço, traço, espaço. Tudo isso dentro do CEP ali. Seguindo aqui, ó, vírgula, eu estou fazendo esse daqui, né? Então, end igual, abro aspas, e atenção, isso aqui é uma barra que a gente chama de barra invertida ou contrabarra. Você tem que procurar isso no seu teclado. Cada teclado tem um layout onde essa barra aparece em um lugar diferente, tá bom? Então, vou pegar aqui a do meu, acertei lá ela, e falta o N ali para ficar igualzinho e fechar as aspas. Então, ficou end igual contrabarra N. Vou dar Enter. Parece que não aconteceu nada, né? E aí, o que será que
que aconteceu aqui nesse nosso exemplo. Enfim, o contrabarra N, ele significa pular linha. Então ele está me dizendo que ao final do comando, que ele me escreveu região sudeste 4 estados, ele foi para a linha de baixo. Como nós estamos no ambiente terminal, isso não ficou muito perceptível, mas ele está pulando uma linha. Se você quiser fazer outro teste, por exemplo, se eu colocar aqui um contrabarra N novamente, então contrabarra N duas vezes, e der Enter, tudo isso dentro das aspas, ok? Repara aqui, ó, agora ficou diferente, ele pulou duas linhas. A linha que eu estava foi para a seguinte, é o que já fazia antes, né? Com a contrabarra N só ele tinha ido para a seguinte, mas como agora eu coloquei duas vezes, ele ficou com uma em branco, aí que ele me liberou o cursor. Então se eu colocar 3, vai pular 3 linhas e por aí vai. Então acho que agora ficou mais claro. Se você fizer o seguinte, que não tem nada dentro do end, que é esse aqui, né, que eu estou fazendo, repara que ele escreve a frase e continua na mesma linha. Ou seja, ele nem pulou linha. Então, resumindo, quando você não coloca o end, o automático dele é escrever a frase e já pular uma linha. É o que acontecia antes, correto? Mas quando você coloca end com 1 contra a barra n, ele continua fazendo a mesma coisa. Com 2, ele agora pula duas linhas. Se você não colocar nada, ele não pula linha, ele se mantém na mesma linha da frase anterior. Vou fazer o último exemplo ali. Olha lá, que ele fica até do lado, né? Mas eu vou colocar ali, então, o fim desse nosso último exemplo. E ele escreve a palavra que eu coloquei entre aspas e se mantém na mesma linha, porque não tem o contrabarra N. Tá bom? Então, esse é o nosso teste aí do comando print. Se eu voltar a digitar sem nada, sem ter o end, né? Vou deixar só o CEP ali, mas sem o end, ele já volta a descer aqui para a próxima linha, que é o padrão aqui do nosso comando print. Seguindo aqui então, eu vou te apresentar agora o conceito de variáveis. Então, para a gente entender isso, eu vou digitar algumas coisinhas ainda aqui no nosso terminal e depois vou te explicando conforme a gente vai digitando aí. Então, vou colocar assim para a gente saber onde... Estou rolando o rolamento do mouse e a tela subiu e isso facilita a nossa visualização aqui, né? Então, vou digitar só assim, ó, região, sem acento, tudo em minúsculo, tá bom? Igual, vou abrir aspas e vou escrever região norte. E dei Enter. Preste atenção, não apareceu nada. Eu não usei o comando print, né? Eu simplesmente escrevi região igual região norte. Esse região que eu acabei de digitar aqui antes, isso é a nossa variável. O que é uma variável? Só para você compreender inicialmente, eu vou falar bem mais sobre isso depois, tá bom? Mas imagine que você está criando um espaço na memória do computador e você está nomeando esse espaço como região. Eu costumo dizer assim, olha, é uma caixinha que você criou na memória e deu um nome para essa caixa, e nesse caso o nome é região. E dentro dessa caixa, dentro desse espaço de memória, você colocou um valor que é aquilo que está entre as aspas, que nesse caso é região norte. Então imagina que você tem uma caixinha, essa caixa, dentro dela você colocou o termo região norte. Então tá lá, tá na memória do computador, tá guardado isso. Em seguida, eu vou lá e digito assim, ó, type, e abro parênteses e coloco lá dentro a indicação da variável que eu criei, que é região. Então, ó, tô pegando a caixinha e tô falando, olha, type essa caixinha aí que eu criei, que se chama região. E ele escreve para mim assim, ó, class str. Isso quer dizer para a gente o seguinte, ele está dizendo que a minha variável, essa caixinha que eu criei, ela é do tipo, essa classe que ele está me dando é o tipo, tanto que eu chamei de type, né? É o tipo str. str é string. Lembra que eu estava escrevendo antes, no exemplo anterior, print região sudeste, e falei que as aspas estavam delimitando ali uma string? Então, ele está entendendo agora o seguinte, essa caixa que eu tenho, essa variável que eu tenho, ela é do tipo string. Então, o que está armazenado ali dentro é uma string. E o que é um tipo de uma variável? Imagine que uma variável ela é uma caixa que eu vou armazenar alguma coisa. Então essa caixa ela precisa ter
as características necessárias para cuidar bem daquilo que eu vou guardar ali dentro. É como se fosse uma embalagem de um produto. Você vai no mercado e olha lá a embalagem, por exemplo, dos ovos, ela é de um formato específico para cuidar melhor daquele produto, que é um produto, inclusive, muito frágil, né, os ovos. Se você já vai, por exemplo, lá na parte do açougue no mercado, uma carne que vai estar lá exposta vai estar numa outra embalagem, vai estar até numa geladeira, porque precisa de um cuidado especial com a temperatura. Então, as variáveis têm todo esse conceito, tá bom? O tipo do valor que eu guardo lá dentro, a variável se prepara toda para isso. No Python, você simplesmente cria a variável, que é o que nós fizemos aqui nessa parte acima, região. Criamos a variável quando você está digitando o nome dela, e ao você colocar um valor dentro dela, o Python já prepara, então, ele entende o que está sendo colocado e prepara ela todinha para ficar de acordo com aquele valor. Tá bom? Então, nós criamos a variável região e ela se tornou uma variável do tipo string, porque ele entendeu que nós colocamos ali dentro um tipo, um texto, que é uma string. Seguindo aqui, vou colocar agora assim para cima para a gente enxergar aqui. Estou fazendo essa próxima aqui. Então, vou lá, total igual 7. Da mesma forma como eu fiz antes, olha, eu criei região igual a alguma coisa, agora eu fiz total igual outra coisa. Então, total é uma outra variável que eu estou criando. Só que o 7 é um valor numérico, nem coloquei aspas para isso, então é um outro formato, né, um outro conteúdo que está entrando ali. E ele guardou. Eu novamente, então, vou lá, type, quero saber o tipo que essa variável total pegou. Ele me deu agora como int. Ou seja, essa variável está para números inteiros. Ela não é uma variável para texto. Ela pegou uma função, um formato para números. Ela é uma embalagem especial para guardar números. Qual a diferença de guardar texto e guardar números, né? Olha, uma linguagem de programação precisa diferenciar isso porque você pode fazer cálculos usando variáveis. Só que, obviamente, as variáveis precisam ser feitas para poder trabalhar com isso. E no caso, uma variável int, ela está mais preparada para trabalhar com cálculos do que, obviamente, uma variável string, que é mais para texto. Agora vamos seguindo aqui, temos o próximo comandinho, deixa eu botar assim para a gente olhar o ponto exato, eu estou aqui agora, tá bom? Vou botar print região. Repara que não tem aspas, então eu não estou escrevendo um texto, eu estou chamando o valor que está na caixa, que está na variável região. Seguido aqui de total. Opa, total também não tem aspas, então eu estou chamando o valor de uma variável que se chama total, e eu criei essa variável, correto? Seguido, agora eu abri aspas, então é um texto que eu vou colocar diretamente aqui dentro do print. Estados. Resumindo, estou escrevendo na tela, print, né? Vou escrever na tela do usuário. Região, se está sem aspas e é uma palavra, na verdade ele vai buscar uma variável com esse nome, e eu criei a variável aqui. Então tem que ser o nome exato do que você colocou ali. Que na verdade, tá certinho. Eu estava achando que tinha escrito errado, mas está igualzinho. Depois, vírgula, estou concatenando. Vou puxar uma outra variável que eu criei, que é a total. E depois, vírgula de novo, estou concatenando, só que dessa vez com um texto, uma string, que eu estou digitando ali mesmo no print. Não existe uma variável para isso, estou digitando ali mesmo. Vou dar Enter. E ele me deu lá, região norte, 7 estados. Então, olha só que interessante. A variável região, ele trouxe para mim, região norte. É o valor que está nela. Correto? Depois, total, ele trouxe para mim 7. Então, ele puxou da variável total o conteúdo dela, escreveu ali para mim, 7. E estados era a frase, a palavra que estava ali solta dentro da string, né, que eu criei ali. Ele trouxe para mim, então, e juntou isso tudo e me deu essa resposta. Bacaninha, né? Continuando aqui, ó. Deixa eu botar assim só para a gente enxergar onde eu tô. Estou aqui embaixo agora. Ó. Se eu puxar região igual região sul, veja bem que a variável está com o mesmo nome de uma que eu já tinha. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Então, eu dei isso, Enter, e total igual 3. Então, repara que total também é um nome de uma variável que eu já tinha. Correto? Enter. E vou continuar agora aqui, ó, print, chamei a variável região, vírgula, chamei a variável total, vírgula, continuo digitando estados. Podia ter feito com a seta para cima, né, para pegar isso que já estava digitado antes, mas
é bom que a gente treina. E um comandinho a mais que a gente já conhece, que é o CEP, e eu coloco ali ponto e vírgula dentro das aspas e fecho o parênteses. Vou dar Enter, e ele agora usou o ponto e vírgula para fazer de separador, né? Então ficou a primeira variável que eu chamei região, ele escreveu região sul. O que a gente conclui disso? Eu tinha antes a variável, trazendo ela aqui, ó, região, ela era região norte. Quando eu chamo aqui de novo região e escrevo região sul, eu apaguei o que eu tinha antes, eu sobrescrevi, né? Região norte não existe mais, agora o que existe nessa variável, nessa minha caixinha na memória, é região sul. Então mudou de norte para região sul, seguido da variável total. A variável total, antes eu tinha mudado para 3, então aquele 7 não existe mais, virou 3 naquela caixa que eu já tinha. E ele escreveu 3 aqui, depois a palavra estados apareceu, né? Então agora a região sul, ela está com 3 estados, mas eu chamei as mesmas variáveis, né, que eu havia chamado antes, olha. Então a gente está conhecendo aqui o seguinte, ao você digitar uma variável pela primeira vez e apontar um valor para ela, o Python cria essa variável na memória com aquele valor. Se você chamar o mesmo nome e apontar outro valor, ele não cria uma outra variável com o mesmo nome, ele sobrescreve aquele valor na variável anterior, que eu já tinha. Então, aquele termo região norte, eu não consigo mais pegar ele. Eu apaguei nesse momento quando eu coloquei aqui região sul. A mesma coisa do 7 lá na variável total, que eu mudei para 3. Tudo bem? Vou dar uma pausa nesse vídeo aqui. A gente segue no próximo com mais conhecimentos. Um abraço para você.